A nossa sociedade do século XXI discute com muito afinco, inclusive, a questão da escala 6 por 1. E esse avanço de pauta nos últimos dias tem deixado de lado uma perspectiva, principalmente na mente dos cristãos, de como isso já foi uma evolução trazida ali pela ética cristã. Quando a gente tem no Jardim do Éden ali, no final da criação, o descanso de Deus no sétimo dia, ele é como parâmetro para que a gente possa também descansar um dia. Então, escala 6 por 1. E veja que não aqui eu estou falando que você necessariamente tenha que fazer essa escala 6 por 1 exatamente, não é esse o ponto, né? Mas comparando com outras culturas daquela época, a gente vê que esse descanso é realmente um descanso que avança de forma significativa o direito humano, uma vez que é protegido o direito não só de homens livres, mas também de escravos. Lembre-se, no passado as coisas eram bem piores do que é hoje e eu quero fazer uma reflexão em cima dessa discussão do 6 por 1 de uma outra perspectiva. De uma perspectiva cristã, econômica, sim, porque tudo abrange também a economia, mas de uma perspectiva que não tem sido falada. E a minha principal função aqui que eu quero trazer para vocês é refletir. A escala 6 por 1, ela é torturante, é angustiante, é ruim? Claro que é para a nossa sociedade moderna. Claro que ela é quando a gente olha para o peso que tem sobre nossas famílias nos dias de hoje. Vamos lembrar uma coisa: a questão de industrialização. A grande revolução industrial talvez seja a maior responsável por trazer esse peso a uma escala 6 por 1. Daí que o homem e agora a mulher também se desloca para longe de sua casa para executar um trabalho. E aí, se coloca uma escala 6 por 1 nisso, você tem um peso muito grande e um afastamento dessa pessoa, desse homem, desse pai, do próprio núcleo familiar. Algo que eu acredito que Deus não criou para ser assim. De certa forma, sim, o homem muitas vezes vai precisar sair para trabalhar e muitas vezes, inclusive, vai precisar realizar viagens de distância longa e ficar um certo período longe. Mas não é certo que seja constante, não é certo que seja muito longo esse período, porque o homem, como diz a Bíblia, ele também deve edificar a própria casa, ele tem que fazer parte da vida comum do lar. Isso, a Revolução Industrial acabou roubando de nós aos poucos. Primeiramente, lembre-se, passado a gente tinha uma economia majoritariamente rural, então as pessoas cultivavam em suas próprias casas aquilo que era o sustento delas. Passa de a Revolução Industrial, a gente tem um grande, um grande ponto de inflexão ali que é as pessoas saírem para as indústrias e terem horários de trabalho muito acima, provavelmente, e talvez até com alguma melhora de qualidade de vida, uma vez que era bem possível que algumas famílias não conseguiam se sustentar ou ter acesso a alguns recursos na zona rural, mas isso é uma questão para a gente conversar melhor depois. Mas de qualquer forma, era um trabalho análogo à escravidão no começo da Revolução Industrial. E o que a gente vê hoje com esse avanço do fim da escala 6 por 1 é cada vez mais essa necessidade do homem interna brigando pelas leis, nas leis,
para que ele possa estar mais em casa e fazer mais tarefas domésticas como um lar ou até mesmo outras responsabilidades. E, de certa forma, não porque Deus criou 6 por 1, a escala 6 por 1, a gente deve rejeitar de todo o fim da escala 6 por 1 no mundo moderno. Vou explicar melhor. Se a gente tem uma escala 6 por 1 hoje, ela já está muito manchada por várias revoluções que acabam nos afastando do lar. Algo que, quando Deus criou o mundo, não acontecia dessa forma. Por isso, quando a gente olha para uma redução de jornada, a gente está meio que tentando recuperar isso. Mas existe um problema intrínseco às leis do Brasil, principalmente, esses projetos de lei que tentam retirar a escala 6 por 1 de forma forçada, ou seja, obrigar toda a escala comercial, industrial, que hoje está acostumada com essa escala, a se adaptar a uma regra quadrada. E qual que é esse problema? Alguém paga a conta. E um dos grandes problemas da sociedade moderna, a conta tem sido paga principalmente por aqueles mais pobres, aqueles que não têm condição e não têm acesso ao grande capital ou as pessoas que ou o Estado que distribui esse capital de forma barata ou que não são ou que não simplesmente roubam, né? Roubam do governo. Então, de certa forma, todos aqueles que não estão ao lado do rei são continuamente prejudicados pela rigidez da lei, que não é santa, que não é perfeita, que é feita de acordo com o coração humano e não de acordo com um parâmetro que é divino de fato. Essas distorções que são feitas vão fazendo que a sociedade fique cada vez mais quebrada. Vamos ver as consequências reais disso. Você tem hoje uma sociedade que depende muito de escala 6 por 1. E se você retira isso, um, um pequeno comerciante ele tem algumas opções. Ou ele automatiza o processo, não vai gerar mais emprego, então ele automatiza o processo porque é mais barato para ele do que contratar um suplente para essa pessoa que vai trabalhar menos. Já que a lei também proíbe a redução do salário, ele vai possivelmente baixar o salário de novas contratações, ou então baixar o salário de cargos que ganhariam um pouco mais em outras funções. Então existem várias possibilidades, mas ele vai tirar do lucro dele, que muitas vezes não compensa o risco que ele corre no Brasil. É muito difícil você pensar nisso. Mas vamos supor que sim, o empresário vai tentar ali conseguir arcar com tudo isso, contratar uma nova pessoa, colocar no lugar. Isso vai gerar um custo maior para a empresa e a empresa vai repassar esse custo para a população em geral. Então veja que quando você muda o denominador de uma equação, você está mudando o resultado dessa equação como um todo. Você não está criando um fator novo, você não está melhorando, você só está dividindo por mais. É igual aquele velho exemplo da pizza. Você tem uma pizza dividida em uma pizza de determinado tamanho, você divide ela em 8 pedaços ou em 12 pedaços, tanto faz. Você só consegue dividir mais, mas na verdade é o mesmo tamanho de pizza. E o tempo, as horas que esse trabalhador economizou. Se no futuro, e num futuro não muito distante, ele
não tem mais o mesmo salário porque as coisas ficaram mais caras por conta da escala, ou então é, ele trocou de emprego e no novo emprego ele teve um salário menor, entre vários outros fatores que podem acontecer aqui. O que a gente vê é que esse mesmo trabalhador que pensou estar na vantagem por ter economizado algumas horas da sua semana, talvez vai ter que ter um segundo trabalho. Talvez vai ter que fazer um Uber, um 99. Talvez vai ter que fazer algum outro tipo de bico. O que já é muito do que acontece no Brasil, né? A maioria das pessoas hoje, para sustentar, além de homem e mulher terem que trabalhar, existe também o famoso bico, tanto que o 99 e Uber no Brasil é um dos maiores locais que eles fazem o dinheiro que eles têm, gente trabalhando para eles, porque a gente tem já um sucateamento do emprego por conta de altos custos empregatícios são impostos por uma lei injusta, uma lei que não vem do Senhor, uma lei que tenta garantir todos os direitos sem ver a consequência. É simplesmente a gente aumentando o denominador de uma fração. Por isso, não faz sentido uma sociedade que não pensa sobre os parâmetros divinos. E esse aqui é um projeto que temos de falar sobre essas coisas de uma perspectiva de alguém que realmente pensa a partir do ponto de vista cristão. Então, se você curte projeto como esse, de eu falar a respeito desses assuntos com essa perspectiva, deixe o seu comentário, curte esse vídeo. Eu quero estar trazendo mais reflexões em breve.